Senhora Diretora do Agrupamento de Escolas Martinho Arias de Sor, senhores professores, caros colegas, temos o prazer de dar as boas-vindas a todos os presentes. Estamos hoje aqui reunidos para assinalar a efeméride, conhecer, respeitar e celebrar os direitos humanos. 65º aniversário da adesão de Portugal à Organização das Nações Unidas. Ao longo desta hora, passaremos em revista um conjunto de trabalhos realizados pelos alunos. Estes trabalhos, no domínio dos direitos humanos, foram elaborados numa articulação entre várias disciplinas, tendo em conta a estratégia de cidadania e desenvolvimento deste agrupamento. Neste contexto, salientaremos aqui pequenas exposições. Depois, faremos um breve historial da Organização das Nações Unidas, culminando com a sala de retratos, onde destacaremos figuras nacionais que desempenharam o papel de embaixadores de Portugal junto da ONU. Ora, fez muito bem a Direção-Geral da Educação em ter selecionado Sor como escola anfitriã deste efeméride. Neste agrupamento de escolas, a cidadania não se reduz a uma estratégia, mas é já uma forma natural de se estar, de sermos escola. Esta escola, que é um agrupamento de 16 estabelecimentos com cerca de 1.500 alunos, que abarca desde o pré-escolar até ao ensino de adultos, tem trabalho feito nesta área. Apesar de estarmos situados no distrito de Coimbra, numa zona de baixa densidade populacional, temos conseguido diversificar a nossa oferta educativa, indo ao encontro das necessidades e das opções da nossa comunidade. Vale a pena aqui registar que Sor assume um papel de importância estratégica na reconquista cristã, destacando-se uma figura que dá nome a este agrupamento, Martinho Arias. Martinho Arias é o símbolo da afirmação de um povo contra a adversidade. Não é, pois, em vão, que este agrupamento adotou o nome desta ilustre figura. Lutamos pelos princípios em que acreditamos e que se concretizam nos vários projetos em diferentes áreas da cultura. Sem mais delongas, damos a palavra à senhora Diretora, professora Luísa Pereirinha. Bom dia a todos, neste simbólico dia 14, ainda que chuvoso. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação, a Sra. Secretária de Estado de Negócios Estrangeiros e da Cooperação, o Sr. Presidente de Câmara, o Sr. Vereador, o Sr. Dr. José Sousa da DGE, o Sr. Presidente do Conselho Geral e todos os demais aqui presentes, ainda que com alguns à distância. O mote que adotámos no agrupamento de escolas Martinho Arias, Aprender a uma Festa, este ano em segurança, encaixa na perfeição nesta iniciativa. Celebramos o 65º aniversário de adesão de Portugal à ONU. Qualquer celebração é uma festa e qualquer festa exige muito esforço, organização e trabalho em equipa. Só juntos e com o contributo de cada um é que podemos construir um mundo melhor. Creio que há 65 anos nenhum dos presentes tinha nascido, o que significa que nascemos com a vantagem de um difícil caminho já percorrido, mas também com a responsabilidade de o preservarmos. Nada está garantido. Educar para os direitos humanos tem de ser trabalhado e cultivado sempre. E é por isso que estamos aqui. E é nesta senda que a voz dos alunos, à semelhança de anos anteriores, vai acontecer no final do segundo período, sob esta temática dos direitos humanos, com o envolvimento de todos os alunos deste agrupamento de escolas. Se há local apropriado para se falar da ONU e dos direitos humanos, é a escola. Local fazedora de pessoas pensantes, aliás, como o perfil dos alunos preconiza, portanto, local fazedor de pessoas pensantes, críticas, interventivas e responsáveis com tudo o que é humano e com tudo o que nos torna mais humanos. Não resisto em recordar Terêncio
é um dramaturgo e poeta latino do século II a.C., que dizia: nada do que é humano eu considero alheio à minha natureza, apontando para a necessidade de intervenção, não nos devendo ficar apenas por palavras. Também este agrupamento de escolas, e o nosso apresentador João já o disse também, não se detém na teoria, não dá lições de solidariedade nem de humanidade, mas concretiza ações nos muitos projetos que desenvolve. Diz Eduardo Lourenço, no Labirinto da Saudade, que nenhum povo pode viver em harmonia consigo mesmo sem uma imagem positiva de si. Para tal, é importante termos presentes as prominentes figuras que estiveram e estão na ONU. A ONU tão longe e os portugueses lá, a desbravar distâncias e a dar o melhor de si, de nós. Para terminar, agradeço a prestimosa colaboração da Autarquia de Sor, o interesse da Direção-Geral de Educação na preparação deste evento. Agradeço também à equipa organizadora, professores, assistentes operacionais e aos alunos que se envolveram nesta iniciativa com tanta paixão. Obrigada. Damos agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sor, Mário Jorge Nunes. Muito bom dia. Começo por saudar a Sra. Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Doutora Teresa Ribeiro, e também o nosso Secretário de Estado Adjunto e de Educação, Dr. João Costa, por estarem connosco, desta vez não presencialmente aqui, muito gostaríamos de o receber em Sor, estes dois ilustres membros do Governo que têm em mãos esta excelente iniciativa de continuar a abrir Portugal ao mundo e de continuar a mostrar-nos a nossa grande Portugalidade que se espalha pelo mundo inteiro com a nossa cultura e com a nossa língua e com a nossa história. Agradecer o convite do agrupamento de escolas de Sor, da professora Luísa Pereirinha, diretora deste agrupamento. Agradecer ao Dr. José Sousa, da DGAI, que nos tem apoiado nestas e noutras iniciativas e é também já um conhecedor daquilo que em Sor se faz na defesa dos direitos das pessoas e, através dos direitos das pessoas, de facto, chegamos aos direitos humanos naquilo que é a forma de entender a humanidade, da forma que é entender, ao fim e ao cabo, o mundo. Saudar a presença também do Sr. Diretor do Conselho Geral, de mais professores e, acima de tudo, um enorme abraço e de parabéns aos alunos que estão a organizar este evento que, podendo ser partilhados pela toda esta dinâmica das imagens e da comunicação, é também um veículo de excelente formação para uma das áreas a que esta escola se tem dedicado no ensino técnico profissional, que é a multimédia e a comunicação, a par das humanidades e das ciências e de outras especialidades que vão de encontro às nossas necessidades regionais e de encontro àquilo que é a nossa vocação enquanto município. Aos senhores secretários de Estado, dizer, já pouco mais já a dizer, a não ser que esta saudação, porque a brilhante comunicação prestada pela abertura pelos alunos, aqui na pessoa do Pimentel, que tem muito jeito para comunicar, melhor certamente não consigo fazer. E a escola também tem esta função, é encontrar intérpretes que transmitam aquilo que é o nosso sentimento. Senhor Secretário de Estado,
muito obrigado, até breve e espero que, passado este período, possamos, em Sor, em loco, poder conhecer melhor a nossa realidade de concelho inclusivo, concelho solidário e que visa formar pessoas cada vez mais preparadas para enfrentar as mutações no dia a dia que o mundo nos apresenta. Muito obrigado. Temos agora o prazer de ouvir o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação, Dr. João Costa. Muito obrigado. Espero que me estejam a ouvir bem. Apesar da distância, tenho aqui, posso-me dar ao luxo de ser o único, porque estou longe, a falar sem máscara, mas isto são os tempos que vivemos. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Vereador da Educação, agradecendo-vos o apoio e também o exemplo que dão enquanto cidadãos responsáveis por promover os direitos humanos também aí no município de Sor. Queria agradecer muito à professora Luísa Pereirinha, diretora do agrupamento, porque iniciativas como esta não acontecem em todas as escolas. Temos um país que trabalha a cidadania nas escolas, mas esta forma criativa e importante como estão a fazer este trabalho é mérito da direção da escola, dos seus professores, de todos os que lá trabalham e também, obviamente, é mérito dos alunos. E aos alunos queria dedicar aqui uma palavra especial, não só para vos dizer que têm muita sorte de estudar nessa escola, mas também para dizer uma coisa que parece um pormenor, mas não é. Nós, membros do Governo, recebemos todos os dias muitos convites para estar em todo o lado, agora assim mais à distância do que presencialmente, e, porque a vida, a semana tem o tempo que tem, não conseguimos estar em todas. E vocês conseguiram trazer, ainda que à distância, até Sor, não um membro do Governo, mas dois. Isto mostra bem a importância que o Governo dá a estas celebrações, a esta iniciativa, ao vosso trabalho e ao trabalho da escola. Nas belíssimas intervenções que já ouvimos, já muito foi dito sobre a importância desta celebração. E a Direção-Geral de Educação, aqui representada pelo Dr. José Carlos Sousa, tem tido um papel de grande liderança também no levar esta consciência às escolas, a importância de celebrarmos o que é bom. E não quero mais lembrar que as Nações Unidas são, a Organização das Nações Unidas é, em primeiro lugar, um projeto de paz. A Organização das Nações Unidas surge na sequência de dois conflitos mundiais, da Primeira Guerra Mundial e, sobretudo, da Segunda Guerra Mundial. Nós, é muito frequente dizermos, e com toda a razão, que de uma guerra não nasce nada bom. A guerra traz perdas gravíssimas. Seja uma guerra entre homens, seja como esta guerra que estamos a viver neste momento e que estamos a lutar contra um vírus. Mas os países do mundo foram capazes de, depois da Segunda Guerra Mundial, começar juntos a construir um projeto de paz e de manutenção da paz no mundo. É um trabalho dificílimo, porque a paz requer cedências, requer acordos, requer tolerância, requer respeito, e é sempre mais fácil ir pelo outro caminho. Mas felizmente temos esta organização onde se vão conseguindo mediar alguns conflitos, impedir alguns, resolver outros, e é um trabalho sempre em curso, porque, como sabemos, os conflitos no mundo, o terrorismo, várias outras dimensões continuam a acontecer.
mas tenho a certeza, e todos temos a certeza, que seria muito mais difícil sem este órgão onde todos se sentam. Quando falamos de paz, não falamos apenas de não haver guerra, falamos de várias outras coisas. Nós não temos paz se não tivermos condições para que a paz viva. Quando há fome num país, mais facilmente os cidadãos se começam a lutar pela sua sobrevivência de cada grupo, de cada área, e perde-se muitas vezes a capacidade de solidariedade. E também nisso as Nações Unidas têm tido esta capacidade de criar, para além dos seus órgãos, agências especializadas, como a Unicef, com um olhar dedicado às crianças, como a Unesco, que nos faz lembrar que um dos principais pilares para a construção da paz é a ciência, é a cultura, é a educação. Um povo menos educado é um povo com menos potencial para ser agente de paz. Como a Organização Mundial de Saúde, de que temos ouvido falar tanto, infelizmente, por conta desta pandemia que atravessamos, mas vemos como tem sido determinante a sua ação para orientar todos os países nas medidas a tomar nesta crise inesperada e que é em tudo nova até para a ciência. E podia continuar com o Programa Alimentar Mundial, com o Tribunal de Haia, que tem um papel, o Tribunal Internacional de Justiça, que fica em Haia, na Holanda, que tem este papel importantíssimo de poder levar a julgamento crimes contra a humanidade e muitas vezes crimes de guerra contra a humanidade. E este tribunal tem esta importância de surgir até acima daquilo que alguns países podem fazer e é um grande regulador para a justiça e para a paz. É também das Nações Unidas que sai a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E este é provavelmente um dos principais pilares da nossa vida em sociedade neste momento, porque define, identifica aquilo que são direitos que não podem ser negados a alguém que é ser humano. E aqui percebemos como a escola, e como a vossa escola, e como todas as escolas, e também nós aqui no Ministério da Educação, temos uma responsabilidade imensa. Nós tivemos, os que estamos provavelmente todos nesta sala, tirando alguns mais velhos, poderão ter ainda coexistido com a guerra colonial, mas nós nascemos num país e crescemos num país e vivemos num país que tem tido a felicidade de não ter passado por um conflito de guerra durante a maior parte das nossas vidas. Mas isso é como se recebêssemos assim um tesouro que nos compete preservar, que nos compete manter, que implica olhar para cada um de nós como responsável, como aquele que pode fazer as coisas piorarem ou melhorarem e não estar sempre à espera que alguém decida por nós. Porque o princípio da paz é um princípio absolutamente contrário a discursos que têm surgido de nós e eles, que opõem nós que merecemos isto e eles que um dia merecerão. Um nós que tem razão e um eles que não têm razão. E isso gera o quê? Gera posições extremadas, gera radicalismos e faz com que hoje aquilo que é radical é ser moderado. E a moderação parte destes encontros. Porquê é que a escola é tão importante aqui? Porque nós, enquanto crescemos, passamos grande parte da nossa vida na escola, ou a trabalhar para a escola, ou com os amigos da escola, ou com os nossos professores. E a escola, como a professora Luísa disse tão bem, a escola não serve apenas para transmitir uns conhecimentos que hoje se decoram e amanhã se esquecem. A escola serve para darmos conhecimento que se transforma em ação. E por isso nós quisemos, na legislatura anterior, introduzir a área da cidadania e desenvolvimento no currículo, introduzir a voz dos alunos na legislação, convidando as escolas a fazer isto que a vossa escola faz,
criar momentos regulares de auscultação dos alunos, dar voz aos alunos. Para quê? Para que não é, como alguns têm dito, a propósito da cidadania, para doutrinar, seja quem for, mas sim para dar conhecimento, para que cada aluno possa construir as suas opções, não em cima da última coisa que leu no Instagram, no TikTok ou no Facebook. O Facebook é mais para velhos, as outras são aquelas que nós mais velhos não vemos, não em função dessas mensagens rápidas e muitas vezes enganadoras, mas sim em função daquilo que aprendem nas ciências, na história, na filosofia, em todas as áreas em que vão desenvolvendo saber. Portanto, constroem essas decisões, escolhem o que cidadão querem ser e agem em conformidade. Mas temos de entender que algumas coisas não são mesmo matéria de opinião. O direito de todos a ter uma habitação, o direito de todos a viver em paz, o direito de todos a terem um sustento, o direito ao trabalho, não são opiniões. São mesmo princípios de que não podemos abdicar e de que não podemos desistir nunca. Escolheram a ir na escola e com a Direção-Geral de Educação este concurso tão bonito de pôr rostos também nos que fazem nos que constroem estas iniciativas e que fazem a Organização das Nações Unidas acontecerem. Para além dos muitos embaixadores que vamos tendo, atualmente pessoas como, por exemplo, na Unesco, o professor Sampaio da Nova, fortemente ligado à educação e a uma escola que é democrática, mas é bom recordar o professor Freitas do Amaral, a engenheira Lourdes Pintacilgo, o professor Jorge Sampaio e atualmente o secretário-geral, de que tanto nos orgulhamos, o engenheiro António Guterres. São pessoas que transformaram e viveram, todos eles políticos, mas políticos preocupados com os direitos humanos, políticos preocupados com a humanidade. E o que estes indivíduos portugueses de que nos orgulhamos nos mostram é que isto não depende de outros que façam, depende de cada um de nós. E cada um de nós, como eu dizia há pouco, pode fazer escolhas, pode optar e pode agir. Isto começa nas nossas vidas individuais, nas nossas vidas, nas comunidades onde estamos, e uma comunidade importantíssima é a escola. Quase podíamos pensar, um pouco como vejo aí no cenário fantástico que montaram, que em cada escola, em cada turma, nós somos um bocadinho uma organização das Nações Unidas. Se formos uma organização das pessoas unidas, certamente contribuiremos para que também as nações do mundo se unam. Muitas vezes diz-se que estas coisas são sonhos, são utopias, nunca vai acontecer. Mas nós não teríamos o mundo que temos se não houvesse sonhadores que se esforçam por dizer que aquilo que parece impossível aos outros é afinal possível. E vocês aí na escola, aí em SOR, estão a transformar impossíveis em possíveis, e tenho a certeza que cada um destes alunos que passa por este projeto ficará mais consciente e, sobretudo, mais consciente do que pode fazer. Há uma frase que eu gosto muito da Madre Teresa de Calcutá, que diz: o meu contributo pode ser apenas uma gota de água no oceano, mas o oceano seria mais pequeno se não tivesse essa gota de água. E é isto que eu vos queria aqui deixar, uma mensagem de agradecimento, de parabéns, e que sejamos cada um de nós uma gota de água neste oceano imenso em que vivemos. Muito obrigado. Uma vez que estamos em época natalícia, resolvemos ter uma pequena árvore alusiva à quadra. Um mundo melhor, como a liberdade, a paz, a igualdade, a autodeterminação dos povos e tantos outros. E tu, Duarte, importas-te nos falar um bocadinho desse trabalho que está aí junto de ti? Esta manta de retalhos de material reciclado foi feita pelos colegas do 7º ano, no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Nela apresentam-se frases sobre os direitos humanos. As gaivotas, feitas também pelos alunos do 7º ano,
simbolizam a liberdade e a paz. Agora é a vez de cortarmos a direito, não é assim, Miguel? Assim é. Na verdade, há pessoas que, pelo seu desempenho, a sua atitude de cidadania e preocupação com os outros, fazem diferença. Enfim, é gente que corta a direito. Este conjunto de cartazes foi elaborado por alunos de 9º e 10º ano e representam personalidades que se destacaram a nível internacional e, pela sua atitude e forma de vida, contribuíram para um mundo mais justo. Nesta galeria encontramos nomes como Malala Yousafzai, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi e Aristides de Sousa Mendes. Naquela parede ao fundo, podemos ver uma pequena faixa onde se assinala de uma forma muito sintética o percurso da Organização das Nações Unidas, desde a sua criação até à atualidade. A propósito, damos agora a palavra aos nossos colegas Pedro, Carolina e Mariana para ouvirmos um pequeno historial da Organização das Nações Unidas. Nações Unidas foi o nome idealizado pelo presidente norte-americano Franklin Roosevelt para designar as 26 nações que, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, se dispuseram a resistir ao eixo germânico itálico-nipónico. 3 anos mais tarde, a 24 de outubro de 1945, foi criada a Organização das Nações Unidas, na sequência da conferência que se realizou em São Francisco. A 14 de dezembro de 1955, Portugal foi admitido como membro desta organização. Portugal há muito que aguardava por esta decisão, uma vez que o primeiro pedido de adesão tinha sido comunicado em agosto de 1946, ainda no rescaldo da Segunda Guerra Mundial. Mas as suas intenções foram goradas devido à oposição da URSS e da Polónia, alegando estas duas nações que Portugal havia mantido cordiais relações de amizade com a Itália de Mussolini e a Alemanha de Hitler. Para a adesão de Portugal à ONU, foi extremamente importante a estratégia diplomática do país, ao ter mantido uma posição de neutralidade durante o conflito. Pelo menos, assim o entendia a diplomacia salazarista, que relembrava internacionalmente e a seu favor a importante colaboração entre Portugal e os aliados. A pretensão lusa contava com o apoio britânico e americano, mas o clima de intensa crispação e antagonismo evidente entre americanos e soviéticos impossibilitou a sua concretização. Somente em 1955, e agora, no ambiente de coexistência pacífica entre as duas superpotências, foram criadas as condições para a admissão de Portugal à ONU, bem como de muitos outros países. O facto de Portugal ser um dos 12 membros fundadores da Organização do Tratado do Atlântico Norte, NATO, em 4 de abril de 1949, certo, jogou a favor de Salazar e da manutenção do plano de defesa norte-americano do mundo livre. Apesar da entrada de Portugal na ONU ter sido uma importante vitória diplomática, não impediu a exposição das políticas coloniais adotadas pelo Estado Novo e que estavam em contracorrente com a autodeterminação dos povos defendida pela ONU. Num golpe de cosmética jurídica, foi revogado o ato colonial e, com ele, as expressões colónias e império. Legalmente, Portugal deixava de ter colónias, passando estas a serem designadas por províncias ultramarinas. O país estendia-se agora do Minho a Timor. Efetivamente, em 1965, a Organização das Nações Unidas estabelecia a proteção da independência e soberania dos Estados, não sendo admissível ingerência nos seus assuntos internos.
Com base nestes pressupostos, Portugal foi sempre alvo de contestação até 1974, situação que, a partir da Revolução do 25 de Abril, viria a colocar o nosso país num melhor contexto internacional. Chegados aos anos 70, a ONU adota as resoluções de reforçar a segurança internacional no sentido de garantir a paz, definição dos atos considerados agressões internacionais. Em 1981, é produzido um documento com o objetivo de prevenir a catástrofe nuclear. Nas últimas décadas, a ONU tem tido um papel de relevo na arbitragem de disputas internacionais e em programas de auxílio ao desenvolvimento. Ao longo de várias décadas, muitos foram os portugueses que dignificaram o nome do seu país com prestigiantes contributos para a ONU. A título de exemplo, referimos Diogo Freitas do Amaral, que desempenhou o cargo de Presidente da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas entre 1995 e 1996. Jorge Sampaio foi nomeado pelo Secretário-Geral das Nações Unidas como enviado especial para a luta contra a tuberculose entre 2006 e 2013. E como alto representante da ONU para a Aliança das Civilizações, de 2007 a 2012. Maria de Lourdes Pintacilgo foi embaixadora junto da Unesco, de 1975 a 1979. António Guterres, Primeiro-Ministro de Portugal entre 1995 e 2002, exerceu o cargo de Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados entre 2005 e 2015. Foi eleito pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas Secretário-Geral da ONU, cargo que desempenha desde janeiro de 2017. No âmbito da celebração do 75º aniversário da ONU e do 65º da adesão de Portugal à ONU, pretendemos, de modo singelo mas de coração, homenagear todos aqueles que, pelo seu trabalho e dedicação ao bem da humanidade, procuraram atingir o objetivo para o qual foi criada esta organização a 24 de outubro de 1945. Unir todas as nações do mundo em prol da paz e do desenvolvimento, com base nos princípios da justiça, da dignidade humana e no bem-estar de todos. Depois desta rápida viagem pela história da Organização das Nações Unidas, é chegado o momento de vos apresentarmos um conjunto de personalidades que foram embaixadores de Portugal junto das Nações Unidas. Encaminhemo-nos então para a nossa sala de retratos. Vasco Vieira Garim. Foi embaixador junto das Nações Unidas de 1956 a 1963. Defendeu os interesses portugueses relativamente às províncias ultramarinas, o que terá, na época, constituído motivo de alguma polémica a nível internacional. António Augusto de Medeiros Patrício. Encarregado de negócios interinos de 1963 a 1967 e de 1970 a 1972. Foi representante permanente de 1972 a 1974. José Veiga Simão. Licenciou-se em Ciências Físico-Químicas pela Universidade de Coimbra e doutorou-se em Física Nuclear pela Universidade de Cambridge. Entre 1974 e 1975, foi embaixador de Portugal nas Nações Unidas. De 1974 a 1975, discursou no 36º aniversário da criação das Nações Unidas e apresentou uma proposta para a descolonização. No pós-25 de Abril, foi Ministro da Indústria e da Energia, no governo de Mário Soares, e em 1997 foi Ministro da Defesa Nacional, no governo de António Guterres. Como último Ministro da Educação, antes da Revolução dos Escravos, defendeu a democratização do ensino e foi autor da famosa reforma Veiga Simão, que decorreu na década de 70. José Manuel Archer Galvão Teles. Nasceu em Lisboa, a 8 de abril de 1938. Licenciou-se em Direito pela Universidade de Lisboa. Integrou a delegação de advogados que, no dia 25 de abril, juntamente com representantes da Comissão de Socorro aos Presos Políticos, se dirigiram a Forte Caxias para reclamarem a sua libertação. Em junho de 1975,
O Ministro dos Negócios Estrangeiros do 4º Governo Provisório, Melo Antunes, nomeou o embaixador de Portugal nas Nações Unidas. António Costa Lobo. Licenciou-se em Direito pela Universidade de Coimbra em 1954. Seguiu a carreira diplomática, tendo desempenhado funções de embaixador em vários locais do mundo. Foi autor de diversos trabalhos na área do direito internacional e das relações internacionais, entre os quais destacamos as Operações de Paz das Nações Unidas e a Cruz Vermelha e o direito internacional humanitário. Salientamos o seu envolvimento na Convenção sobre a Proibição do Fabrico e Armazenamento de Armas Biológicas ou Tóxicas e o empenho que demonstrou na sua destruição. Diogo Pinto de Freitas do Amaral. Nasceu na Póvoa de Varzim, em 1941. Em 1963, licenciou-se em Direito na Universidade de Lisboa, tendo-se doutorado em 1967. Fundou o Centro Democrático Social, CDS, tendo sido o seu primeiro presidente. Foi Conselheiro de Estado, vice-primeiro-ministro, primeiro-ministro interino, 2 vezes Ministro dos Negócios Estrangeiros e Ministro da Defesa Nacional. No plano internacional, foi Presidente da União Europeia das Democracias Cristãs, o EDC, de 1981 a 83, e Presidente da Assembleia Geral da ONU, de 1995 a 1996. António Guterres elogiou Diogo Freitas do Amaral, considerando-o um jurista e académico de renome e um político brilhante, totalmente dedicado à causa política, que viria a deixar uma fortíssima marca como Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. José Filipe Mendes Moraes Cabral. Nasceu em 1950 em Lisboa. É licenciado em Ciências Políticas e Diplomáticas pela Universidade Livre de Bruxelas. Depois de ter desempenhado funções de cooperação junto aos presidentes Jorge Sampaio e Ramalho Vianas, entrou para a carreira diplomática em 1979, tendo sido embaixador de Portugal em vários países. A partir de 2008, foi representante permanente de Portugal junto às Nações Unidas e representante de Portugal no Conselho de Segurança de 2011 a 2012, tendo presidido a vários comitês deste órgão. Francisco Duarte Lopes. Desempenha funções na ONU desde 21 de agosto de 2017. Priorizou a sua ação na defesa dos oceanos e das alterações climáticas. António Manuel de Oliveira Guterres. Nasceu em Lisboa a 30 de abril de 1949. Em 1965, ganhou o Prémio Nacional dos Liceus. Licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica no Instituto Superior Técnico em Lisboa. Lecionou nesse instituto, onde se envolveu em atividades de ação social, promovidas pela Juventude Universitária Católica. Aderiu ao Partido Socialista, PS, pelo qual viria a exercer cargos políticos nos primeiros governos após o 25 de Abril. Foi deputado à Assembleia da República. Foi também membro da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, entre 1981 e 1983, onde presidiu a Comissão de Demografia, Migrações e Refugiados. Exerceu o cargo de Primeiro-Ministro, chefiando os 13º e 14º governos constitucionais, entre 1995 e 2002. De 2005 a 2015, ocupou o cargo de Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados. Neste período, promoveu uma série de reformas estruturais, visando a melhorar a capacidade de resposta e a eficácia em situações de emergência. Atualmente, é o Secretário-Geral das Nações Unidas. Para a celebração do 75º aniversário da ONU e do 65º aniversário da adesão de Portugal à ONU, foi também proposto às escolas a realização de um vídeo sobre portugueses que desempenharam funções relevantes nesta instituição. Os vídeos, a que vamos agora assistir, consistem numa curta dramatização, sob a forma de entrevista, realizada por alunos a outros alunos, os quais encenaram a personalidade escolhida. Antes de apresentarmos os vídeos, queremos primeiro agradecer a todas as escolas que participaram na Sala dos Retratos e na realização do vídeo, pelo que todos os trabalhos serão publicados no sítio da Direção-Geral de Educação. Vamos agora assistir ao vídeo em que participam 2 alunas da Escola Profissional de Moura. A personalidade entrevistada é Patrícia Galvão Teles, membro da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas.
dia, o nosso programa das Nações Unidas hoje é especial, pois vai assinalar o 75º aniversário da ONU e o 65º aniversário da adesão de Portugal à ONU. Assim, neste, vamos entrevistar a doutora Patrícia Teles, licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Fez o seu mestrado e doutoramento em Direito Internacional no Instituto de Altos Estudos Internacionais em Genebra. Tem 46 anos e é professora universitária e consultora jurídica do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Em que ano entrou para a ONU? Entrei para a ONU no ano 2016. Qual é a comissão que integra? Integro a Comissão de Direito Internacional da ONU. Como pode caracterizar a comissão onde desempenha as suas funções? A Comissão de Direito Internacional foi criada pela Assembleia Geral em 1947 para promover o desenvolvimento progressivo do direito internacional e a sua codificação. A Comissão é composta por 34 membros que representam coletivamente os principais sistemas jurídicos do mundo e atuam como especialistas na sua capacidade individual, não como representantes dos seus governos. A maior parte do trabalho da Comissão envolve a preparação de projetos sobre aspectos do direito internacional. Alguns tópicos são escolhidos pela Comissão, outros são encaminhados pela Assembleia Geral. Quando a Comissão completa o trabalho sobre um determinado assunto, a Assembleia Geral convoca uma Conferência Internacional de Plenipotenciários para incorporar o projeto numa convenção. A convenção é então aberta aos Estados para se tornarem integrantes. Isto significa que os países formalmente concordam e ficam vinculados às suas disposições. Obrigada, doutora Patrícia Teles, pelo seu contributo. Depois de Patrícia Galvão Teles, vamos assistir a 3 vídeos do agrupamento de escolas Dr. Flávio Gonçalves. No primeiro, será entrevistada Catarina Furtado, embaixadora da boa vontade do Fundo das Nações Unidas para a População. No segundo, ouviremos Raquel Gaião Silva, embaixadora da Juventude da Organização das Nações Unidas para o combate às alterações climáticas. Por fim, o terceiro vídeo apresentará a diretora do Escritório de Genebra do Fundo das Nações Unidas para a População, Mónica Ferro. Olá, Catarina. Obrigada por teres aceito responder a algumas questões. Obrigada eu pelo convite. Quais são as suas principais responsabilidades enquanto embaixadora da ONU? Então, o que é esperado de nós enquanto embaixadores é que demos a conhecer à população em geral os princípios e objetivos e ideais da Organização das Nações Unidas, como a não discriminação, a não violência, a inclusão social, a igualdade de género e a saúde materna, etc. Uma relação de 7 anos é um laço muito maduro. Poderíamos continuar a contar com o seu contributo? Claro que sim. Esta é uma missão que mudou a minha vida e a forma como encaro o meu papel enquanto figura pública, mulher, cidadã e até mãe. Estarei com esta missão até que a decidam manter. Muito obrigada por ter aceitado responder estas perguntas. Prazer foi todo meu. Olá a todos! Hoje estamos numa entrevista com Raquel Gaião Silva. Raquel, primeira pergunta. Qual foi a tua reação quando recebeste a notícia que tinhas ganho a Global Biodiversity Information Facility Young Researchers Award, mais conhecida como GBIF? Quando a GBIF mandou-me um e-mail a dizer que era a representante de Portugal e uma das 2 grandes vencedoras, fiquei muito entusiasmada e contente e contactei logo os meus familiares e amigos. Uau! Segunda questão. Quais são os teus planos para o futuro? Para já ainda não sei ao certo, está tudo em aberto e eu comecei a trabalhar como investigadora na Blue Bio Alliance e como embaixadora na ONU. Não sei se este será o meu futuro emprego, pois não emprego as minhas 2 maiores virtudes, mas sei que quero que tenha um grande impacto na sociedade. Uau, muito obrigada pelas tuas respostas e boa sorte para o teu futuro. Olá, sou a Mónica Ferro, tenho 44 anos e estou como sou numa alta definição. Desde pequena quero mudar o mundo e agora pode. Então, diga-me em que consiste o seu trabalho na UNFPA. A UNFPA é a nossa declaração mundial, a nossa inspiração e mandato. Portanto, a nossa base inicial sim, seria os estudos sobre as grandes tendências populacionais. Ou seja, preocupa-se com a sustentabilidade da população, certo? Mas eu sempre quis ser diretora dos escritórios do Fundo das Nações Unidas, o seu cargo atual, ou teve outras ambições?
Epá, sinceramente, eu nunca soube o que queria fazer, assim, ao certo. Queria mudar o mundo, isso era certo. Isso decidiria. E lembra-se alguma coisa da sua adolescência? Curiosamente, não me lembro quase nada de leitora compulsiva, ouvia bastante música, mas assim que me lembro mais era da minha infância. O que levou a concorrer ao sistema das Nações Unidas? Duas coisas completamente diferentes. De facto, estudando assim as Nações Unidas e o seu papel de vista das pessoas, sou muito otimista e tinha muita vontade de participar num sistema no qual acredito. Que dizem os seus olhos? Sejam gentis com as pessoas e amáveis também. E sigam o futuro que o vosso coração vos manda, não o que vos dar. Muito obrigada. Obrigada, eu. Então, após o visionamento dos vídeos, dou agora a palavra à Senhora Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Doutora Teresa Ribeiro. Muito bom dia a todos. Eu gostava de começar por agradecer ao Sr. Secretário de Estado de Junta e da Educação o convite para estar hoje aqui convosco nesta iniciativa Sala dos Retratos, organizada com o agrupamento de escolas Martinho Arias da cidade de Sor. Volto a dizer, esta participação não apenas me honra, foi um convite obviamente muito gentil, mas para além disso entusiasmo, porque é uma oportunidade única de me dirigir a um grupo de alunos do segundo e do terceiro ciclos, que é uma geração que estará à frente na condução do destino do nosso país. Mas esses jovens não são apenas o futuro, eles são o presente e também nessa sua qualidade de protagonistas no presente são igualmente muito importantes. Eu acho que esta iniciativa é muito oportuna e, sobretudo, muito necessária. Nós vivemos num contexto crescente de desinformação e vemos isso todos os dias, infelizmente, desinformação, de desacreditação das autoridades públicas, do conhecimento científico, enfim, todos vós têm essa experiência desta ilusão em áreas que nós gostaríamos e julgaríamos que estariam relativamente protegidas. E essa desinformação, infelizmente, aquilo a que conduz é à ignorância, igualmente à manipulação. Digo mais, é nossa obrigação, do Estado, mas também da sociedade civil em geral, informar, esclarecer e dialogar com todos aqueles que têm menos de 18 anos, como estipula a Convenção para os Direitos da Criança. Todos estes jovens devem ser envolvidos no debate público, devem ser chamados a dar o seu contributo. Como sei que já foi referido pelos oradores que tomaram a palavra antes de mim, nós hoje celebramos uma efeméride de grande relevância para o nosso país. Os 65 anos da adesão de Portugal à Organização das Nações Unidas, que todos conhecem por ONU. Foi a 14 de dezembro de 1955 que o Conselho de Segurança da ONU votou favoravelmente a entrada de Portugal na organização. Mas 2020 é igualmente um ano muito especial para a própria ONU, pois comemoram-se os 75 anos da sua criação. E acho que a melhor forma de nós percebermos a razão para comemorarmos com tanto entusiasmo estas datas será tentarmos responder a algumas perguntas que são básicas, como, por exemplo, o que levou à criação da ONU, porque é que a ONU é considerada uma organização internacional importante, porque é que 75 anos envolvidos sobre a sua criação, esta organização continua a ser
muito relevante. E por que razão Portugal só aderiu à ONU 10 anos depois da sua criação? O que é que Portugal ganhou com esta adesão? E nós, enquanto indivíduos e enquanto sociedade, retiramos algum benefício direto da existência da ONU? E para respondermos às perguntas sobre a criação da ONU, talvez seja necessário recuarmos 100 anos. Ao início do século XX, foi um dos períodos mais dramáticos da história republicana. Como muitos de vós saberão, em 1914 teve início a Primeira Guerra Mundial, que nos 4 anos que durou e que envolveu 30 países, provocou cerca de 40 milhões de mortos, sem falar nos largos milhões de feridos e de deslocados. Esse é um quadro de sofrimento atroz que não poupou nem as crianças e levou a que um grupo de países tentasse criar uma instância internacional que, através da cooperação e do diálogo entre os Estados, pudesse mediar as rivalidades e os conflitos com vista a evitar que voltasse a ocorrer um confronto bélico com aquelas proporções. Foi assim que, em 1920, 2 anos depois do fim da Primeira Guerra Mundial, nasceu a Liga das Nações. E essa foi a primeira tentativa de cooperação multilateral entre Estados, com o principal objetivo de sustentar a paz que tão duramente tinha sido alcançada. Contudo, e como sabem também, provavelmente alguns de vós, em 1939, um novo conflito à escala global deflagrou, a Segunda Guerra Mundial, deixando bem patente a incapacidade da Liga das Nações para cumprir o seu mandato. A Segunda Guerra Mundial só veio a terminar a 2 de setembro de 1945. Envolveu um número ainda maior de países do que a Primeira Guerra Mundial. Pereceram cerca de 85 milhões de pessoas, o equivalente a 3% da população mundial da altura. E cometeram-se atrocidades aviltantes e inimagináveis, entre as quais o Holocausto, que é seguramente a mais nefasta de todas. A tentativa do regime nazi de eliminação sistemática da população judaica, bem como de outras minorias, está amplamente documentada e é, por isso, inquestionável. É nosso dever educar as novas gerações nestas matérias para que elas nunca mais aconteçam. No rescaldo da Segunda Guerra Mundial e face ao fracasso da Liga das Nações, os aliados, ou seja, os Estados que venceram a guerra, encedaram esforços com vista à criação de uma nova estrutura de caráter multilateral, com vista, no fundo, a cumprir aquele que era o objetivo da Liga das Nações, mas que não tinha sido alcançado. A Organização das Nações Unidas foi, então, formalmente criada na Conferência de São Francisco, nos Estados Unidos, e essa conferência teve lugar a 24 de outubro de 1945. Mas, nessa altura, o seu documento constituinte, a Carta das Nações Unidas, foi apenas assinado por 50 países. No seu preâmbulo, a Carta afirma: nós, os povos das Nações Unidas, decididos a preservar as gerações vindouras do flagelo de guerra, que por 2 vezes, no espaço de uma vida humana, trouxe sofrimentos invisíveis à humanidade. A reafirmar a nossa fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas. Mas a Carta estipula também como seu primeiro objetivo manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim, tomar medidas coletivas, eficazes, para prevenir e afastar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou qualquer outra ruptura da paz e chegar, assim, por mais específico e em conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, a um ajustamento ou solução das controvérsias,
ou situações internacionais que possam levar a uma perturbação da paz. Esta é uma citação da Carta das Nações Unidas. A ONU definiu a cidade de Nova Iorque como a sua sede e foi estruturada de forma a evitar uma nova deflagração de conflitos nucleares. Para a sua maior efetivação operacional, abandonou-se a regra do consenso, que tinha paralisado a ação da Liga das Nações, e adotou-se a regra do voto por maioria. Foram criados 5 órgãos fundamentais: a Assembleia Geral, composta por todos os Estados-membros, na altura da criação pelos 50, pessoas 193, Conselho de Segurança, único órgão com poder decisório e que é formado por 15 membros, 5 permanentes, as grandes potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, e 10 não permanentes, eleitos pela Assembleia Geral a cada 2 anos. O Secretariado, presidido pelo Secretário-Geral, e com a atribuição de administrar e organizar a instituição. Conselho Económico e Social, também chamado ECOSOC, a que estão ligados diversos órgãos relacionados com o desenvolvimento económico, social e ambiental. E o Tribunal Internacional de Justiça, órgão jurídico das Nações Unidas, com sede em Haia, nos Países Baixos. Esta abrangência de atuação e o seu caráter universal pretendem responder à questão relativa à importância da ONU enquanto a mãe de todas as organizações internacionais, pois ela passou a englobar aos poucos, neste denominado universo onusiano, um número significativo de organizações, de fundos e programas especializados em variedíssimas matérias. No entanto, o mundo que emergiu da Segunda Guerra Mundial e levou à criação da ONU não era um exemplo de rivalidades. As duas principais potências militares da época, os Estados Unidos da América e a então União Soviética, onde se integrava a Rússia e outros países que vieram muito mais tarde a tornar-se entidades independentes, representavam não só sistemas políticos diferentes e opostos, que advogavam o liberalismo e o socialismo, respectivamente, como entraram numa dinâmica de oposição silenciosa, lutando pela supremacia mundial. Esta fase de tensão geopolítica, conhecida por Guerra Fria, arrastou-se por muitas décadas e acabou por marcar um ritmo lento da adesão de novos países à ONU, visto que as mesmas só ocorreriam se houvesse entendimento do Conselho de Segurança, que não era sempre fácil. É também, portanto, notar que Portugal estava na altura governado por um regime ditatorial, que defendia a continuação do colonialismo e que, por essa mesma razão, estava inegavelmente isolado do sistema internacional. Por essas razões, Portugal só conseguiu ser admitido na ONU 10 anos depois da sua criação, em 1955. Em 1974, com a instauração do regime democrático, Portugal passou a ser um dos mais firmes apoiantes do multilateralismo, sendo um Estado fortemente empenhado no sistema da ONU e nas suas agências especializadas. Portugal já integrou 3 vezes o Conselho de Segurança, como membro não permanente, nos biênios 79-80, 97-98 e 2011-2012. E somos também candidatos a um 4º mandato como membro não permanente do Conselho de Segurança para o biênio 2027-2028. Também já fomos membro eleito do ECOSOC, Conselho Económico e Social das Nações Unidas, no triênio 2015-2017. Para além dos órgãos das Nações Unidas, Portugal é também um membro ativo e participante nas principais agências e programas especializados da organização,
funcionando no nosso país escritórios ou comissões nacionais da OIT, Organização Internacional do Trabalho, da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Inclusão, a Ciência e a Cultura e da Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância. Portugal foi ainda membro do Conselho dos Direitos Humanos, eleito para o triênio 2015-2017. Este órgão substituiu a antiga Comissão dos Direitos Humanos, para a qual Portugal foi eleito em 3 triênios, 79 a 81, 88 a 93 e 2000 a 2002. Parece-me também muito importante sublinhar, ainda que de forma breve, algumas das personalidades portuguesas que exerceram ou exercem altos cargos no universo das Nações Unidas. Em particular, Diogo Freitas do Amaral, que já não está entre nós, que foi Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas na 50ª sessão, em 1995-1996. Miguel Serra Soares, que desempenha atualmente as funções de Subsecretário-Geral das Nações Unidas para os Assuntos Jurídicos. E, finalmente, António Vitorino, desempenha as funções de Diretor-Geral da Organização Internacional para as Migrações, a OIM. Lá está António Guterres, que entre 2005 e 2015 desempenhou as funções de Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados e que a 13 de outubro de 2016 foi aclamado pela Assembleia Geral como Secretário-Geral das Nações Unidas para um mandato de 5 anos que teve início a 1 de janeiro de 2017, constituindo-se no mais alto cargo internacional alguma vez alcançado por um português. Mas não é só de colocações nacionais em altos cargos, por muito importantes que possam ser, que a relação é benéfica entre Portugal e o sistema das Nações Unidas. Temos que perceber que, com a dimensão do nosso país, só integrados num sistema multilateral robusto, podemos garantir a nossa projeção no mundo globalizado e, em última instância, garantir que a nossa voz é ouvida e é tida em consideração. O multilateralismo é uma plataforma onde o voto de um país, qualquer seja a sua dimensão, vale o mesmo. Isto é, um pequeno país vale tanto como uma grande potência naquilo que diz respeito ao seu voto no quadro das Nações Unidas. É também nesse âmbito que as ameaças contemporâneas, transnacionais, como por exemplo as alterações climáticas, que têm sido repetidamente chamadas pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, as pandemias, o terrorismo e outras não podem ser travados por nenhum país, qualquer seja o seu poder, e têm que ser abordadas, combatidas, através da cooperação internacional. Só assim venceremos esses grandes desafios. Esse é o benefício maior que Portugal retira do multilateralismo e da existência de um sistema onusiano que é funcional e que é sustentável. E, finalmente, importa responder à questão relativa ao benefício que cada um de nós retira da existência das Nações Unidas. Eu diria que, em primeiro lugar, beneficiamos da construção e da sustentabilidade da paz que só o diálogo e a cooperação internacionais nos podem trazer. Em segundo lugar, desde a adoção de 10 de dezembro de 1948 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, um novo capítulo no respeito pelo indivíduo nasceu na história da humanidade. E esse é um momento verdadeiramente fundador para todos nós. Em terceiro lugar, a cooperação multilateral no âmbito das agências especializadas da ONU, como a Organização Mundial de Saúde, que nos últimos tempos tanto temos ouvido falar, permitem
reforço da investigação conjunta, principalmente em momentos de crises globais, como este que vivemos da atual pandemia da Covid-19. Meus caros alunos, meus caros participantes nesta sessão, estou plenamente ciente que as razões que foram aqui mencionadas, apesar de não serem exaustivas, respondem ao nosso entusiasmo com estas comemorações. E explicam também. Espero que cada um de nós e de vós, claro está, divulgue esta mensagem e se envolva nos esforços globais para mantermos esta organização internacional, que é única, de caráter universal, funcional e efetiva. A ONU, Portugal e todos nós estamos de parabéns. Muito obrigada a todos. Agradeço então a participação da Sra. Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação e chega assim ao fim a nossa sessão. Agradeço a presença de todos.